E aí começou o Brasil inteiro com a Fernanda. Comecei a viajar muito com a Fernanda e comecei a Aí teve gravar. que virar 2, na verdade, porque fila no estúdio e fila de agenda. E outra coisa, envolvido com a igreja local. Todo domingo tocando na igreja. Preferência volta para a igreja não local. Não abria mão de igreja local, cara. Eu sou apaixonado por igreja local. Nossa, é a volta sempre no domingo. Eu não acredito em ministérios que não são aliançados em igreja, como uma igreja local. Eu tenho dificuldade de ouvir, por exemplo, pregadores que não fazem parte de uma comunidade local. Nem tem sentido. Entendeu? Não tem. Mas existe, você sabe. Sim. É igual ministérios de música que não estão ligados a uma igreja local, não congregam. Então, não. Isso foi impresso em mim, acho que pela minha mãe. Então, eu cresci amando a igreja local, amando servir a igreja local. Então, chegava de viagem, às vezes viajava na madrugada de sábado para domingo para estar na igreja às 8 da manhã. Entendeu? Isso, nunca abri mão disso. E segunda-feira, estúdio. Esse cria raiz, né? E aí, nesse tempo todo, você estava na igreja, você louvor da igreja ou já estava pastoreando, alguma coisa assim? Não. Cuidando Fui pastorear. Eu comecei a pastorear quando a gente lançou o primeiro CD do 4x1. Aí já era 90 aí? Não, foi 2003. Eu tava chutando um 99 aí. Não, 2003. Tem esse sentimento de lá de 90 e pouco, 4x1 foi lançado em 2003. 2003, Quando já Isaac também nasceu. Foi um estouro também. Pois é, o 4x1, a história foi o seguinte, eu tinha sido convidado para gravar um disco solo pela MK. E aí eu falei para a dona Evelise na época, solo eu não quero, mas eu tenho um projeto de uma banda. A senhora me autoriza a montar essa banda e trazer aqui? E aí na época eu estava gravando, eu estava em estúdio com o CD do disco do grupo Voices. E a gente não falou de Voices com a Fernanda. Gravando o disco não do deu grupo tempo. Voices com Salles e com Valmir. Batera. Salles um monstro. Ele era baixo, né? Baixo. Eu de teclado, Salles de baixo, Valmir de batera. Aí eu falei, gente, tô com uma parada aí. Aí eu falei, Evelise me chamou para isso, eu disse que não, mas tô com um projeto de montar uma banda. Pô, vocês topam? Pô, vamos dentro, vamos embora, tal. Era só nós, 4x1 começou só com nós 3. Né? Era 3x1. 4, na verdade, era 3. 4 era 3. Gravamos o primeiro disco, aí fizemos a primeira música, Adorar a Deus, e aí mostrei para a Evelise, olha, isso aqui é um embrião. Ah, adorei, pode mandar ver. Aí Adorar a Deus era como? Adorar a Deus, viver no seu altar, há um caminho para a adoração. Até o Salles falou aqui quando esteve aqui no podcast. E aí nós gravamos, aí veio 5 Pães e 2 Peixinhos, que a música explodiu. O Salles não queria botar ela no disco, mas eu cheguei e falei, vamos botar. Falei, vamos botar, bota essa música assim no disco. E aí... Por que? Achava infantilizada? Ele achava ela meio infantilizada, meio assim. Eu falei, não, cara, essa música vai dar certo, vamos botar essa música no disco. E foi a melodia é bonita. O menino disse... 5... Essa 5 notinha aqui de 2 peixinhos. E aí a música explodiu, cara. A música... explodiu. Nesse mesmo ano, meu pastor na época me chamou, a minha, a Fernanda, falou, olha só, a igreja reconhece o ministério pastoral de vocês, a gente quer ordenar vocês. Uau. E aí, em dezembro... Mas aí você deixou a estrada com a Fernanda? Como que foi isso? É, porque aí tem tive que fazer uma transição. Ministério Pastoral e porque Fernanda. senão ficou um monte de produção. Aí eu tive que fazer uma transição. Eu montei uma banda para a Fernanda. Fui selecionando, montei uma banda para a Fernanda, uma banda top para ela. E comecei a viajar só com 4x1. Quanto tempo vocês viajaram? 4x1. Eu fiquei no 4x1 por 5 anos. Caramba, foi muito tempo rodando paralelo com a Fernanda. Fiquei no 4x1 por 5 anos. Gravei o primeiro disco, gravei o segundo, De Volta à Inocência. E cheguei a gravar os teclados do Chamado, só que eu saí no meio do processo da gravação. Ao tempo da inocência. Essa música é minha também. Meu Deus. Ao tempo da floresta. E por que encerrou o 4x1? O que acontece? Porque não caiu. Deus tinha me dado uma palavra dizendo o seguinte, assim, para mim, vou te usar para levantar um ministério, mas você não vai ficar muito tempo. O que acontece? Eu estava muito distante de casa. Eu chegava em casa para trocar de mala e saía. Eu estava sem tempo com a minha família, estava sem tempo para o Isaac. O Isaac estava novo. O Isaac tinha um ano. A Fernanda também estava na estrada. 2 aninhos, entendeu? Então, Fernanda na estrada. E eu não estava, eu vi que aquilo não estava sendo mais legal, entendeu? Embora eu amava estar com os caras, a gente é uma família até hoje. Né? A gente não saiu por briga, tanto é que foi uma choradeira no dia que eu comuniquei a minha saída.
Foi uma choradeira, assim, todo mundo chorando. A gravadora chorando, todo mundo. E outra coisa, foi na hora de renovar o contrato, na hora que a gente ia ganhar um dinheiro. Deus falou, sai, você não está nisso por dinheiro. Eu falei, Senhor, mas agora é a hora de comer o filé. Sai. Mais um pouquinho, Senhor. Sai. E aí foi quando eu comuniquei que eu ia sair, não ia mais continuar. E aí, para ficar, aí voltei a me dedicar só a Fernanda, e mais com o estúdio. O estúdio bombando. Bombando. Mas o 4x1 seguiu sem você? Seguiu. Que aí o Salles ficou, veio o esposo da Bruna Carla, o Bruno, entrou no meu lugar de teclado, e eles continuaram um bom tempo ainda. Estrada, vendendo CD. Vendendo CD. Grande parte vinha dos CDs, né? Vinha. Que essa época... Vendia CD ainda, né? Vendia. Era mais rentável do que hoje, vamos falar assim? O volume? Cara, ó, pra mim CD era porque streaming. você visualizava, você via para onde de onde o dinheiro estava entrando. Então, se você vendia, tipo, o 4x1 chegou a vender 200 mil cópias. Uau. Você tinha 200 mil cópias, você transformava aquilo em grana porque tinha porcentagem, você sabia quanto você ia receber. Fernanda chegou a vender 500 mil cópias, então você sabia quanto vinha. Sim. Hoje está tudo meio louco, meio solto, você nunca sabe exatamente, você tem 3 milhões, percentual em cima 15 de percentual. milhões de pessoas, mas quanto que é isso em grana? Para uns vem uma quantia, para outros vem outra. Não é uma Depende do matemática, acordo né? que você fez com a distribuidora. Depende. Então, para mim, assim, está muito... não é preciso, então eu não sei. E a porcentagem não é baixa não, né? Que fica para lá, né? Não. É altíssimo. Não, vem um ralezinho pra gente. Vem farelo. A porcentagem da Entendeu? distribuidora Então, eu preferi a época do CD. Sim. Era outra época. Mas e o fato CD. O streaming democratizou, né? Democratizou. Lógico, não, tem o seu lugar, mas é que se a coisa fosse mais transparente... Entendi. Entendeu? Se fosse mais transparente... Mas também, se você parar para pensar, é um mercado novo, né? Também tem isso. Tem que aprender a trabalhar com o mercado novo, coisa que eu tenho dificuldade de me adequar a esse mercado novo, entendeu? Ao que o mercado virou. Eu confesso que eu tenho dificuldade. Né? Eu sou old school, cara. Então, minha parada é fazer música... Lançar álbum completo. Né? Dificuldade também, né? Não ser álbum completo, ser single, ser 4. Isso acaba comigo. É igual o projeto da Fernanda que a gente gravou na África, que está lançando aos poucos, mas eu visualizei o projeto pronto. A gente faz o projeto com abertura, com tudo, com as músicas conversando entre si, e aí começa a lançar solto, Picado. Mas é o que o mercado é hoje. Exato. Então, a minha opinião não vai mudar em nada, mas você tem o seu gosto pessoal. Com certeza. Eu gosto de ouvir um álbum de cabo a rabo. Vocês nunca... Porque assim, na verdade o artista, o gringo, o grandão, ele já largou a mão disso aí, né? Largou, pois é, mas aqui a gente ainda está... A gente sempre vive o eco, né? Hoje, nos Estados Unidos, já pararam de lançar single, estão lançando o álbum completo. Isso, e sem muita frescura. Sem muita frescura. Acordou, tem um álbum novo. Eles falam, ué. Exatamente. Capa. Tira a foto dessas canecas aqui. Não, é capa mesmo, acabou. Capa de disco. Foi. É uma foto qualquer. Foi, exatamente. Joga umas folhas em Entendeu? cima E larga o conteúdo lá, cara. Entendeu? Eu prefiro isso, porque você consegue... A gente sempre foi muito temático, então você faz um disco com as músicas falando entre si. Quando lança isolado, você não está passando a visão toda. Mas essa é a minha Mas é porque a gente pensa na percepção. experiência ao vivo, tanto como show quanto ministração. A construção de uma ministração à igreja tem começo, meio e fim. A construção de um show, começo meio e fim. A construção de um disco ao vivo, por exemplo. Começo, meio e fim. O DVD. Então, quando pega uma música do meio do projeto e vai lançar, não, essa aqui vai ser lançada primeiro. Não faz sentido. Tira um pouco de contexto. Aí Tira. você tem que fazer algo sem contexto. Ok, mas quem sou eu? Não vou vencer o sistema, mano. Sim. Você já tentou? Tipo assim, vamos fazer isso aqui completo? Você já tentou? Não fui ouvido. Né? Eu imaginei. Não fui ouvido, porque justamente a retórica é que não, o mercado hoje é assim. Eu falei, então tá bom. Você precisa trabalhar de acordo com o que você fez, de acordo com a É estranho, porque assim, com a gente teve um exemplo no Brasil, acho que não lembro de outro, que foi o Thiago York. Ele lançou um álbum de sábado, meia-noite. Sim. Tum, soltou. Pum. Explodiu. Virou um regaço. Explodiu. Só falava disso. Explodiu. É. Que sacada E dele. foi um sábado. Não tem nem sentido você nem lançar um álbum num sábado. Sábado, na meia-noite. A gente vai, planeja, vê melhor dia, melhor horário, não sei o Nossa, é que. uma O cara treta, lançou cara. no sábado, meia-noite. E senta fazer programação de lançamento e você já acabou de sair da dor de cabeça da gravação, da Não audição. faço isso, cara. Essa não é. Eu cuido da parte musical, entrego
o tape. Eu participo de todas as... Você participa, né? É porque eu sou o produtor artístico, então eu tenho que fazer a organização da... Eu tô no estúdio, né? Aí eu tô lá trabalhando, daqui a pouco, Vona, vem fazer uma voz. E, mano, dá opinião e faz ensaio, daqui a pouco vai pra REC, tem que organizar a REC, organiza vocal, organiza a REC, organiza a logística, e participa também, precisa anotar os lançamentos. Tu que faz isso tudo. Participo de todo o processo. Todo o processo. Pra poder organizar isso aí, né? Acho que é questão determinam e organizam. Do chamado do cara ali também, mano. Eu não tenho essa parada não, velho. Você quer criar, a minha parte é criativa, cara. A criativa é do... E quem lida com a criação, por exemplo, ele é zero essa parada aí, entendeu? Tipo, é igual lá na igreja. E o problema é que eu também lido com a criação um pouco, porque tem que criar vocal, tem que criar... É igual com parte administrativa. Sou zero com parte administrativa, a parte burocrática da coisa. Cara, mas por ser artista, eu também, eu trago cativo o meu corpo para fazer o ADM, porque eu trabalho muito, esse é meu trabalho. Mas eu sou ministro de louvor, artista também, e é dificultoso pro artista. Eu acho assim... É muito dificultoso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me esforçado para aprender um pouco mais sobre a administração. Ajuda muito. Porque eu acho que a gente ganhou dinheiro muito novo, então a gente não teve uma orientação, uma mentoria nessa parte. ADM, A gente saía ajudando todo mundo e a gente não investiu aquilo. Não alargou a tenda. Não alargou a tenda. Então, hoje eu vejo, por isso que eu acho muito importante o artista que está começando hoje ter uma mentoria na área de finanças. Com certeza. Entendeu? Hoje, assim, eu dou graças a Deus que eu tenho um time administrativo muito bom na igreja. Eu ouvi um conselho do pastor Jorge Linhares, quando eu comecei a IPAM. Ele falou, Emerson, vou te dar um conselho que vai te livrar de muito problema. Assim que a igreja tiver condições, contrate um administrador profissional. Isso vai te livrar de muitos problemas. Quando a IPAM começou a ter condições, a primeira contratação da igreja foi uma administradora, já com experiência em igreja, no mercado, tudinho. Então, e ela está com a gente até hoje. Então, cara, é uma bênção na minha vida. Ela presta conta de tudo, tem lá o contador elogia ela pra caramba, fala, cara, você tem um time aí muito bom. Então, isso também já é um... E eu me preocupo em pregar, em atender ali meu time. Certeza. Sim, é o que foi. Porque muitos pastores acabam se tornando muito administrativos e acabam consumindo o tempo dele demais. É a história dos extremos. Né? Para a área que aquilo que é importante, entendeu? O pastor foi chamado para pregar, para alimentar o povo. Só que tem gente que é centralizadora e eu, graças a Deus, não sou centralizador. Mas é um segredo de líder, eu consigo delegar e fico acompanhando de longe. Entendeu? Precisa mexer, eu vou lá e mexo, mas eu tô acompanhando tudo, cara. Eu sei de tudo que está acontecendo. Mas eu delego. A centralização da liderança limita muito. Limita muito. O alcance da visão. Limita muito. Muito. Você tem que delegar. E correr o risco. Delegar é correr risco também, cara. Eu lembro uma conversa que eu tive com o Brunão, eu estava conversando justamente sobre centralização da liderança. Sobre um caso de uma igreja de amigos nossos. Ele falou, cara, a gente entende também que você imagina, era uma igreja que tinha um histórico de racha, às vezes de desonra. Então isso gera uma ferida na liderança, no pastor. Mas, cara, você precisa assinar depois de você ler essa cláusula. Esse é o risco que você corre. Está dentro do trabalho, está dentro da área de atuação. Exatamente. Você quer liderar? É o risco que você vai correr em qualquer área. Seja no business, seja na igreja principalmente. Cara, Jesus teve que lidar com... Você corre o risco de traição, de ingratidão. E vai ter. E vai ter. Vai ter. Eu costumo dizer que o pastor tem que ter casca grossa. Para enfrentar os espinhos. Quando você desenvolve a casca grossa, calo, certos espinhos não te machucam mais. Não levar pro coração. Não levar pro coração. Liberar perdão até... É o tempo todo. É ser injustiçado, é ouvir cada desaforo. O Charles Swindoll fala algo interessante num livro dele chamado Perseverança. Ele fala que pastores são grandes lixeiras. Todo mundo passa e depois joga um lixo dentro do pastor. Muito bom. Difícil, hein? E o pastor qual é o desafio do pastor? Reciclar esse lixo. Muito bom. Para ele não levar para dentro da sua casa. A gente lá em casa, a gente sempre fala assim, não vamos jantar nem almoçar ninguém na mesa. Mas o pastor, ele é o prato de muita gente. Sim. Pastor, ele é prato de muita gente. Muitos membros, muitos líderes jantam e almoçam o pastor. Picadinho. E quando molho ali. E quando chegou que o teu pastor falou isso, olha, tu
Deus tá me falando que você vai ser pastor. Eu tomei um susto, porque eu nunca tinha, confesso para você, nunca tive como meta de vida, de objetivo de vida, ser pastor. Eu tinha o objetivo de vida viver da música, me tornar um grande produtor. E Deus me concedeu esse privilégio. Mas quando eu tinha recebido uma profecia do Miles Monroe, uma vez, jantando com ele em Belo Horizonte, na casa de um pastor amigo em comum, ele profetizou sobre a minha vida quando eu era recém-casado, tipo 20 e tantos anos atrás. Ele falou: você vai ser um pastor. E eu ri. Saca, Sara? Sim. Tá rindo de quê? E eu ri. Falei: pô, nunca. Primeiro, eu era tímido, não falava em público. Sério? Eu era tímido, não dava boa noite em público. Eu tinha um pavor de microfone. Meu Deus. Pavor de microfone. E aí, sisudo em palavras. E aí passou esses anos todos, 20 e tantos anos. E menos um pouquinho, né? Eu faço uns 15 anos, foi quando veio a questão do chamado, né? E eu aceitei. Falei: bom, vai mudar alguma coisa que eu faço? Não. Eu já exercia uma atividade na igreja, sim, né, de liderança, com a parte dos músicos, pastor, cuidava de uma galera, os músicos e tal. E aí veio a ordenação, aí confirmou aquilo, aí a gente começou a... Já estava rodando o Brasil, tocando? Já estava rodando, tocando. Veio uma legitimação para isso, né? Também da igreja local, o reconhecimento. Eu acredito que é o seguinte, mano. A igreja local é quem envia. A igreja local é que reconhece o ministério de uma pessoa. Né? Seminários não formam pastores. Seminários formam teólogos. Mas quem reconhece o ministério pastoral de uma pessoa é a igreja local. Né? Então, a minha igreja local, na época, me reconheceu o meu ministério e o da Fernanda. Né? E a gente fez o trabalho só de honrar aquela unção que foi reconhecida na nossa vida e levar adiante, entendeu? Só que você estava como pastor auxiliar. Auxiliar. E aí esse passo para ser o sênior ali, para ser o front. Chavinha tem que virar, hein? Foi loucura. Foi difícil. Difícil nos 2 primeiros anos da IPAM, eu dei uma de Jeremias. Falei assim: o Senhor me iludiu, o Senhor me chamou e me iludiu. Só nas lamentações. Chorou, o Senhor me chamou e me enganou. Agora eu estou aqui, lanhado. Porque eu fechei o estúdio, veio uma palavra assim. Recebi 2 palavras proféticas. Uma do pastor Vitor Hugo, que ele disse o seguinte: conheço. Deus está tirando a batuta da tua mão e colocando a palavra. Depois eu fui pregar na Cogic de São Paulo, igreja da Jéssica Augusto na época. A Jéssica Augusto veio e me liberou uma palavra, dizendo: olha, Deus está mandando te dizer que Ele vai dar uma pausa numa área da sua vida para que outra área possa se desenvolver. Então eu entendi que era hora de dar uma pausa na questão do estúdio. Só que Deus falou o seguinte: fecha, mas não vende nada. Aí piorou ainda, porque eu falei: pô, vou fechar, vou vender, vou fazer uma grana, vai me dar uma calçada aqui, né? Tem meus prés, cara. Manley. Tem 1.500 ali. Ávalo. Tem muita coisa. E aí eu fechei, guardei tudo e fiquei me dedicando. O estúdio, então, está encaixotado? Não, o estúdio hoje está montado na minha casa. Aí você montou na sua casa. Montei na minha casa, numa sala, onde era uma garagem, eu fechei. Fernanda, aí toda a parte de pré-produção eu faço lá. Sim. Né? Não tem mais sala de gravar, porque na minha rua tem um estúdio do Fegali, do Roupa Nova, e tem um estúdio top. Então eu falo assim: Fegali, tô indo aí gravar uma batera. Tá pode ruim, vir. né? Tá pouco calçado. Aí a gente tem essa parceria lá, eu e Fegali. E aí, isso bateu como no coração? Falou: Jesus do céu, você estava falando. Tive muita crise. Tive muitas crises, mas assim, quando eu chegava na igreja e via o que Deus estava fazendo, batia também aquela realização, sabe? Mas, lógico, o lado musical fazia falta, né? Sentia falta, porque eu olhava para o meu estúdio, estava o esforço dos meus pais, estava o esforço do meu pai ali, desde lá de trás, estava o sonho, né? Só que Deus falou comigo, Deus me deu uma palavra: você viveu o seu sonho, agora você pode viver o meu. Aí é maravilhoso. Sabe, cara, o evangelho ele é renúncia. Cumprir um chamado é renúncia. Você não vai conseguir ter tudo ao mesmo tempo. O não faz parte. Os ciclos que mudam, eles fazem parte da nossa vida. A questão que eu vejo, às vezes, hoje, ninguém quer perder nada. Ninguém quer abrir mão de nada. Entendeu? A renúncia faz parte. Para você cumprir um chamado, a gente canta muito na hora das canções que a gente abre mão de tudo, mas na hora da prática, muita gente não quer abrir mão de nada. Entendeu? Você tem noção, se Deus está te chamando para algo, meu papel é dizer: eis-me aqui, cara.
Eu aceitei o desafio, e a gente está indo para 8 anos. Crescendo, eu sou apaixonado, desenvolvendo. crescendo, sou apaixonado pela igreja. A gente estava falando antes, tem um culto que é específico para músicos? Tem o pastor Danilo, que é o pastor da música lá da igreja. A gente começou com esse projeto chamado Culto do Músico, que ele é bimestral. Então, a cada 2 meses, terceira segunda-feira do mês, a gente faz o culto do músico, que reúne cerca de 500 músicos numa segunda-feira. Caramba! E aí o objetivo é evangelizar essa turma, tratar. Então, tem a tocação, tem os temas, vem a galera conhecida, toca, mas depois a gente entra com palavra, com ministração, com apelo. Vem gente do Rio, todo e fora do Rio. Vem gente de São Paulo, vem gente de Minas, vem galera gente... da noite. Vem da noite, vem... Da estrada. Todo tipo de músico. Vem que músico legal, cristão, cara. músico não crente, músico que é crente, mas que trabalha no secular. Animal. Então vem todo mundo. E a gente cuida dessa rapaziada. A gente entende que esse é um dos nossos chamados Aí tem também. um pós disso. Músico precisa ser pastoreado. Sim. Às vezes, o músico ele é muito exigido. Uhum. E a gente, e como pastor, a gente não pode esquecer que músicos também são ovelhas. Muito exigido e Muito nada exigido pastoreado. e nada pastoreado. Então, eu como eu tive dos 2 lados, eu conheço os 2 lados, sei o que é só ser músico Sim. e sei o que é ser pastor músico. Então, a gente procura cuidar dessa turma. Até dos músicos que são membros da igreja, toda terça-feira eles estão lá com o discipulado. Entendeu? Então, a gente cuida... Não só, lógico, tem responsabilidades, mas a gente cuida também do espiritual ali, do emocional e do financeiro também. Porque Sim, com certeza. músico Músico tem dificuldade de administrar. dificuldade. E você já vê frutos desse culto, Muito, da galera? Muito. Tem um acompanhamento especial? Tem vários músicos hoje lá que tocam aí com gente que legal, do Brasil, cara. aí, famosa, viajam o mundo todo e são membros lá da igreja. Tocam no culto de terça-feira. Legal. Entendeu? Fazem escala. Cumprem escala. O cara volta. Ontem, né? A gente está gravando aqui, não sei quando, mas ontem no culto que a gente estava fazendo, estava lá, a banda que estava lá toca com uma galera conhecida aí, estavam lá fazendo a escala de terça-feira. É isso aí. Entendeu? Vai servir a igreja. Que da hora. Então, cara, essa é a nossa visão, cara. Isso. Preparar esses caras, entendeu? Para o mundo, preparar para eles terem estrutura para estar em certos ambientes que eles estão. Né? E cuidando da alma, cuidando da família dos caras, dando suporte para eles. Então, a gente tem esse acompanhamento lá.